Olá, pessoal. Fazendo um vídeo aqui para o DNA Livecast, um vídeo diferente, um vídeo que vai ter aquela pegada de notícias e atualidades. E eu quero falar para vocês sobre a questão da inversão magnética e os efeitos que já são sentidos, principalmente na Europa, devido ao verão europeu e temperaturas recordes acontecendo. E é interessante quando nós notamos tudo isso. Eu vou passar aqui para vocês aqui alguns sites de notícia. Todos esses sites estarão os links na descrição desse vídeo. E nós sempre éramos acostumados com temperaturas acima de 40 graus aqui no Brasil, principalmente regiões já tinham esse tipo de histórico. Rio de Janeiro, a própria Fernanda Abreu falava Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Mas nós podemos agora colocar Londres 40 graus, cidade da rainha, purgatório da inglesa, do calor e do caos. Europa derretendo, Europa em chamas. Porque nem Fernanda Abreu ela conseguiu ter a dimensão, podemos até dizer, né, que nem Fernanda Abreu preveu a Europa na situação de acima de 40 graus. Por quê? O modelo que nós temos, nós adotamos, da inversão magnética, o modelo este desenvolvido pelo Durval, é um modelo que ele está como um relógio, cada vez se confirmando tudo aquilo que foi colocado como previsão. E um modelo bom, ele é isso, ele tem que ter previsões. E essas previsões, elas têm que se confirmar, e isso tem acontecido. Então, nós estamos vivendo uma época de extremos climáticos. Eu vou ler aqui alguns trechos de notícias, que o objetivo aqui não é ficar lendo as notícias, aí você pode fazer. Agora, eu quero apenas manter uma atualização e eu quero passar algumas questões de um ponto de vista, eu que estudo tanto essa questão, e colocar informações novas. Mas antes, então vamos aqui, olha, Reino Unido suspende voos após calor extremo danificar pistas de pouso. Detalhe, essas pistas elas são feitas numa condição de suportar impacto a uma temperatura em relação, principalmente, à velocidade e o atrito do pneu com a pista, ou seja, essas pistas aqui, elas já foram projetadas para suportar isso, mas ainda assim, o que está acontecendo está além da capacidade projetada para a pista. E olha o que está acontecendo. Nós vemos aqui, olha, Reino Unido suspende voos após calor extremo danificar pistas de pouso. Então foram relatados danos no asfalto do aeroporto de Luton e da base aérea de Brize Norton. Uma forte onda de calor atinge partes da Europa nas últimas semanas. Inclusive houve suspensão de voos. Outra matéria aqui que é da revista super interessante, que fala que calor extremo deforma trilhos de trem e rodovias na Europa. Então você tem rodovias, ferrovias, aeroportos, ou seja, a parte de estrutura, de transporte, eles estão sendo prejudicados pelas mudanças climáticas. Detalhes, já mudaram o discurso. Antigamente era aquecimento global. Como que a gente tem que entender, pessoal, esse tipo de situação? Esses extremos climáticos, o que é o ponto fora da curva, que antigamente não acontecia, ou quando acontecia eram eventos muito raros. Duas coisas nós temos que observar aqui. Ponto número 1, os eventos estão cada vez mais frequentes, ocorrendo em menor intervalo de tempo entre um e outro, estão vindo com intensidade maior do que os eventos do passado, com raras exceções, mas estão vindo eventos de maior magnitude. E ponto número 2, eventos que não condizem historicamente com aquela região. O que vai chamar mais atenção a nível mundial para nós? Por exemplo, quando há um inverno muito rigoroso, neve no Brasil, isso assusta. A gente ouviu, não, a neve está acontecendo todo ano no Brasil, estão tendo temperaturas muito negativas no Brasil, ou seja, isso não é o normal. A gente prevê isso aí na Rússia, no Canadá, na Noruega, né, nas partes mais ao norte ali da Europa.
os estados mais ao norte dos Estados Unidos, né? Isso aí que a gente espera. Mas isso acontecendo em regiões tropicais é de se assustar. Por mais que seja uma região serrana, Santa Catarina, aquela situação sul do Brasil, mas não é uma coisa comum nem para o histórico da própria região. Então, ou seja, temperaturas muito baixas, frios extremos em regiões tropicais ou subtropicais. Isso chama atenção. E o outro ponto, temperaturas muito elevadas, calor extremo em regiões historicamente mais frias, em regiões fora dessa região tropical ou subtropical, regiões temperadas. Aí nós estamos falando aí de um evento incomum. Então, ou seja, temperaturas que bateram recordes na Europa. Nós pegamos aí Paris com 42 graus, Londres com 42 graus, Portugal teve cidades que atingiram 46 graus, Madrid, capital da Espanha, 47 graus, Itália, na ilha da Sicília, quase 49 graus. Isso aí, além de serem temperaturas recordes, e detalhe, superou as temperaturas de 2019. Ou seja, esses eventos estão cada vez acontecendo em menor intervalo de tempo, lembrando que o último recorde foi há pouco tempo atrás, há cerca de 3 anos. Aquele verão de 2019 na Europa também foi muito forte, só que esse agora foi mais forte, está sendo mais forte ainda. Então isso tudo a gente tem que pontuar. Então deixa eu ler aqui algumas notícias para vocês aqui. Calor extremo deforma trilhos, então, de trem e rodovias na Europa. A gente está vendo aí a situação de ataque à própria infraestrutura, essa questão climática já está danificando. Né? Outra notícia, jornal Tempo, onda de calor na Europa danifica pistas de aeroporto e cancela voos em Londres. Aqui está falando, essa notícia aqui, eu acho que ela é do dia 18, não, já é do dia 20 de julho, e aqui fala, ó, França registrou 39,3 em Brest, Nantes 42 graus, Reino Unido 40 graus na terça-feira, o recorde anterior é 38,7 de 25 de julho de 2019, como eu comentei, só que isso aqui já chegou já em Londres, temperaturas já acima disso aqui. A gente vai ver aqui nas outras matérias. Inclusive, já chega a 1.700 pessoas que já morreram com essa onda de calor. E é da gente perguntar, o verão na Europa, essas altas temperaturas, por que tem provocado tanta mortandade, essa mortalidade, melhor dizendo, das pessoas? Será que o verão lá é diferente daqui? Vamos avaliar isso aqui, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, é diferente o verão lá do verão aqui. Por quê? Pelo próprio formato circular da Terra, o Sol circula de trópico a trópico, o Sol agora está passando em cima do Trópico de Câncer, o Sol está mais concentrado, é um efeito da inversão magnética, por isso que você vai ter sempre, independente da região, os verões com temperaturas recordes muito altas, temperaturas elevadas, inverno, temperaturas negativas, temperaturas baixas, quebra de recordes de temperatura baixa. Então, ou seja, extremos climáticos. Só que na Europa, o que ocorre? Geralmente, quando é verão aqui, por exemplo, pegando o Brasil, você tem a estação das chuvas. Então, você vai ter muita chuva, aumento da umidade. Claro, tem um período de veranico, principalmente ali no começo de janeiro, não é todo ano que tem, e às vezes até a própria inversão está fazendo que esse tipo de evento não tenha aí uma periodicidade. Então, às vezes, o veranico acontece com maior proporção de dias, outrora menor, às vezes acontece 2 veranicos, um em janeiro, outro em fevereiro, enfim. Só que, geralmente, o verão aqui no Brasil é acompanhado por chuvas. Não é o caso da Europa. A Europa, a estação de chuvas, geralmente vai acontecer no final do inverno e primavera. É a época também de derretimento das geleiras, reabastecimento dos rios. Então, é a época úmida da Europa. Quando chega o verão, ou seja, agora lá na Europa, é o período seco. Muito calor e você não tem uma umidade do ar relativa alta.
você tem baixa umidade do ar, o ar muito seco. É um céu limpo, aquele céu azul, céu de brigadeiro. Quase não há nuvens no céu. Eu vou mostrar para vocês esse site aqui, olha. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu vou mostrar o padrão de ventos. Aqui, achei. Eu vou até aumentar, embora está aqui no globo, nós sabemos que a Terra não é um globo. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui o Brasil primeiro, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Ó, deixa eu aproximar aqui. Vai carregar aqui, ó. Esse aqui é o padrão de ventos. Nessa época do Brasil, julho, agosto, vocês notem que a umidade do ar, principalmente na região central do Brasil, ela diminui bastante. É o período das secas, também é o período, infelizmente, das queimadas. E atua no Brasil o fenômeno de alta pressão. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é essa alta pressão. Mas o fato é, você não tem muitos ventos, e principalmente formação de nuvens e chuva, é o período seco no Brasil. Só que, digamos assim, a vantagem no Brasil é que o sol não está passando em cima do Brasil nessa época seca. E ainda assim, principalmente a partir do mês que vem, já setembro, você já vai ver um aumento já das temperaturas. Baixa umidade, já vai começar a sentir calor de novo, aquela situação, queimadas, péssima qualidade do ar. Só que a diferença é o sol não está passando aqui. Isso é diferente na Europa. Se vocês viram aqui, ó, poucos ventos incidindo, principalmente dentro do interior do Brasil, nessa parte mais continental, tá vendo? Os ventos aqui chegam do oceano, eles não conseguem penetrar, justamente por causa do sistema de alta pressão. Agora vamos para a Europa. Lembrando que o sol está passando aqui, em Câncer, e você, detalhe, tem mais vento no deserto do Saara, adentrando, tá vendo? Principalmente vindo do norte, vindo do Mediterrâneo, indo em direção ao sul, do que vento na Europa. Olha a Europa em situação de ventos. Esse site aqui, ele é atualizado diariamente, tá? O tempo todo. Vou deixar esse site para vocês. Só que próximo à costa ocidental da Irlanda, que você já vê aqui um padrão de vento aqui, um padrão de vórtex, um padrão de ciclone. Agora, o restante da Europa praticamente não há vento. Então, o sistema de alta pressão está atuando na Europa. O problema é, os meteorologistas, eles vão colocar que esse sistema de alta pressão vai ser a causa dessas ondas de calor na Europa. E, na verdade, não é a causa, é o efeito. Porque a causa real, verdadeira, é questões de inversão magnética. E por causa da inversão magnética, estão ocorrendo esse sistema de alta pressão. Júlio, beleza, mas o que seria esse sistema de alta pressão? Então, a alta pressão é quando o ar ele desce das camadas mais altas da atmosfera, indo em direção para as camadas inferiores, as camadas mais baixas da atmosfera. E esse ar, ele é mais seco. E ele acaba inibindo a formação de nuvens de chuva. O sistema de baixa pressão, que é o contrário, aí o ar, principalmente o úmido da superfície, ele sobe para as camadas mais altas da atmosfera, que vai proporcionar o quê? Aumento de nuvens e de chuva. Mas não é baixa pressão que está ocorrendo na Europa, é alta pressão. O ar está vindo de cima para baixo, impedindo, então, formação de nuvens, aquele céu azul, e aí é que entra o problema. Maior incidência dos raios solares. Não tem aquela questão de nuvens para ajudar um sistema de estufa, de proteção ali, não. Toda a radiação do Sol, ela vai incidir ali quase que totalmente e a Terra vai absorver. Tem uma imagem, pessoal, eu vou tentar separar aqui para vocês, mas é assustador. É questão de 40 dias. Uma imagem que foi mostrada do país de Gales, mostrando em junho, no começo de junho, a vegetação, a imagem digitalizada, e 40 dias depois, agora, a vegetação, você vê ela toda marrom. Antes estava verdinha, e agora está toda marrom. Então, inclusive, essa condição, o verão na Europa já é naturalmente seco, mas com essa condição extrema, está mais seca, e os rios estão em estado muito crítico. Para vocês terem uma ideia, o rio Pó, que ele passa mais ou menos aqui na planície Padana,
que ele tem a sua principal fonte de água, as geleiras, principalmente dos Alpes suíços, é o rio principal da Itália. O rio Po está com 90% do seu nível histórico para a atual situação, está abaixo disso em 90%. Está quase secando o principal rio da Itália. Então vamos aqui mais algumas notícias. Vamos começar então aqui para Paris. Paris acima dos 40 graus. Capital da França bate recorde de temperatura. Então, olha, termômetros marcaram 42,6 graus na capital francesa. Recorde, a marca mais alta desde que se começou a registrar a temperatura na cidade. Outra notícia, isso aqui é do portal R7. Agora vamos aqui para epocanegócios.com. Vazão do Rio Po na Itália está 90% abaixo da média. Ou seja, média. O país sofre com uma das piores estiagens das últimas décadas. A vazão do Rio Po, que atravessa o norte da Itália, está em apenas 10% da média para o período. E olha que esse período, pessoal, os rios na Europa, de modo geral, já começam a baixar o nível. Eles têm a sua maior vazão, principalmente no período final do inverno e início da primavera. Entre o verão já começa a diminuir. E ainda assim, ele está 90% abaixo disso. Isso é absurdo. Por causa da grave estiagem e da onda de calor que atinge o país. Detalhe que essa região, e principalmente as regiões mais ao sul da Itália, principalmente Ilha da Sicília, ali a Ponta da Bota, são as regiões mais agrícolas do país. Ali do sul de Nápoles, indo mais para o sul, você tem essas regiões, são as regiões agrícolas. Essas são as regiões que estão sendo mais afetadas com essa onda de calor. Estiagem, seca. Né? Os custos de produção serão maiores com irrigação. As perdas, só para vocês terem uma ideia, de 125 milhões de toneladas de trigo estimada para a Europa, para agora, já foi reduzida em 5 milhões de toneladas, ou seja, só 120. Então, perdas no campo. Tá? Onda de calor arruína colheitas na Índia e ameaça intensificar a insegurança alimentar global. Aqui vem duas questões. Primeiro, que a fome no mundo ela acontece por uma questão muito mais política do que propriamente dito climática. Então, existe muito mais problemas em relação à distribuição, à logística, ao modo de plantio, de uso da terra, as grandes corporações, o agronegócio, questões políticas, do que clima. Mas agora está pior, que além disso tudo que eu citei, agora está entrando a questão do clima. Se antes estava ruim, já existia fome no mundo, agora tem esse novo fator que, dentre os próximos anos, vai ser o principal fator. Então você tem fatores como, por exemplo, já vinha com pandemia, que isso já impactou a cadeia logística mundial, a economia, a própria questão de distribuição de alimentos. Aí entrou a guerra da Ucrânia, que é um dos principais produtores de trigo no mundo. Tanto é que fizeram um acordo agora para liberar alguns navios de trigo e grãos saindo dos portos ali da Ucrânia, pelo Mar Negro, para principalmente levar para a África. E agora nós temos a própria questão desses extremos climáticos. Então você tem, por exemplo, a Índia, eu não sabia desse dado, que é o segundo maior produtor de trigo. Eu imaginava, se fosse me perguntar, eu ia falar, Ucrânia e Argentina, Estados Unidos. Mas a Índia me surpreendeu, é o segundo. E a Índia, principalmente a região ali, central e oeste da Índia, indo já para o Paquistão, o deserto do Rajastão, é uma região que chega, pessoal, a 54 graus. E aí regiões já com termômetros se aproximando de 50 graus e já perderam 50% da produção de trigo. Como eu falei, o objetivo não é ler todas as matérias, tá? Vou deixar os links para vocês aqui, só para a gente estar mais atualizado. Ondas de calor podem diminuir o cultivo de alimentos no futuro, diz estudo. Reportagem aqui da Veja, da editora Abril. E aqui está falando aqui do cinturão verde dos Estados Unidos, responsável pelas plantações de milho, trigo, soja, laranja, né, a região ali das planícies centrais. Que também os Estados Unidos
passa por essa situação. Califórnia, Novo México, Nevada, Arizona, temperaturas elevadíssimas. E aí vem aquela questão que a gente estava respondendo, né? Por que o verão, então, já deu para a gente compreender que ele é mais grave a situação, e a gente tem que colocar que a Europa, naturalmente, quem vive lá, não está tão ambientado com altas temperaturas como aqui no Brasil, que geralmente, até pouco tempo atrás, você tinha um país que as temperaturas eram já altas, quase que durante o ano todo. Agora, com essa própria questão da inversão magnética, nós não temos agora frio mais rigoroso no Brasil, mas até bem pouco tempo, como eu falei, eram mais temperaturas altas, então nós estávamos mais acostumados. Na Europa a situação é muito diferente. Vem uma própria questão também, pessoal, de infraestrutura. Por quê? A maioria das casas na Europa você tem sistemas de aquecimento. Geralmente, essas casas são equipadas com isso. Agora, para a questão do calor, não. Então já vai ter um alto consumo de energia, de eletricidade, e ar-condicionados e outros sistemas agora de refrigeração para a Europa. Outro detalhe, por que está morrendo tanta gente também na Europa? A população, uma população em geral um pouco mais idosa, e nesse tipo de situação quem mais sofre são os idosos e as crianças, que estão com a imunidade mais baixa. Esse também é um dos problemas da Europa, então, ou seja, falta de estrutura, uma questão de uma população mais idosa, uma situação que o verão lá é muito seco, altas temperaturas, não estão tão acostumados. Isso tudo torna ingredientes. Só para vocês terem uma ideia, eu falei de Madrid, 47 graus. Vocês saberiam me dizer qual foi a maior temperatura registrada aqui no Brasil? Vou dar uma dica para vocês. No estado do Piauí, na cidade de Bom Jesus, foi registrado 44,7 graus, no dia 21 de novembro de 2005. Ou seja, nem o Brasil chegou a registrar oficialmente temperaturas como 47 graus de Madrid ou 48,8 graus lá da Sicília, ilha no sul da Itália. Ou seja, a Europa está tendo temperaturas máximas maiores do que as já registradas aqui no Brasil. Olha a situação. Tivemos também temperaturas maiores em Portugal do que no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, quem mora em Portugal... Então, isso aqui, pessoal, esse vídeo é muito interessante. Se você mora na Europa, mas está passando férias aqui no Brasil, julho é o mês das férias, se você tem parentes que moram nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é muito importante esse tipo de conhecimento. Eu vou passar aqui algumas previsões. E o que eu posso dizer aqui é o seguinte: pessoas, principalmente Portugal, Espanha, elas já de manhã cedo mantêm as suas casas totalmente fechadas, portas, janelas, porque há um isolamento pela questão do frio. As casas na Europa têm essa vantagem de fazer um isolamento, mas foi projetado para o frio. Agora, esse mesmo isolamento está sendo utilizado, sabe para quê? Olha o assustador. Estão fechando totalmente a casa, já de manhã, nas primeiras horas da manhã, 6, 7 da manhã, porque o ar do ambiente externo está muito mais quente do que o ar do ambiente interno de dentro da própria casa. Ou seja, você manter a sua casa toda fechada, você vai ter uma temperatura dentro da sua casa um pouco menor do que se você deixar a sua casa toda aberta nessa situação na Europa. É como, pessoas estão relatando, quando você abre a janela, a porta, é como se você estivesse abrindo a tampa de um forno. Aqui no Brasil, geralmente no verão, quando está muito quente, o que a gente faz? Abre porta, abre janela, para o quê? Para ventilar. Não é isso? E ao contrário, se você fechar toda a casa, você vai sentir uma temperatura muito maior. Mas na Europa, nem isso vai ser dado como refresco. Abrir portas e janela para ventilar. Porque quase não há ventos e o ar está com uma temperatura muito maior do que se você deixar a casa toda fechada.
existe um outro componente também que vai piorar na Europa, que é o quê? Nessa época do ano, você tem aí dias, dependendo da latitude, 14, 15 horas de duração de luz solar. Às vezes dá 10, 11 horas da noite, tá claro ainda, o sol não se pôs. Com isso, o próprio ciclo circadiano, o relógio biológico, a questão do sono, você precisa ter uma temperatura um pouco menor, na casa entre 18 e 20 graus, é a melhor temperatura para se dormir. E você precisa estar no escuro, sem luminosidade. Como que você vai conseguir isso na Europa agora? 10, 11 horas da noite, o dia está claro ainda, sol em algumas latitudes não se pôs, principalmente mais ao norte, Escócia, Suécia, Noruega, norte da Rússia, não se pôs. E a temperatura, Inglaterra também agora, e a temperatura aí, mesmo à noite, a noite inteirinha, a temperatura tem ficado na casa de 30 graus. À noite, como que dorme? Então, é uma situação muito complicada aí na Europa, ok? Então, aqui a gente está respondendo essas próprias questões, por que, que o verão lá, o 40 graus, é mortal na Inglaterra e no Brasil seria, entre aspas, normal. Respondido, tá? Outra matéria aqui da revista Veja, o que explica a nova onda de calor e o que deve ser feito contra a crise. Então, aqui está falando sobre a própria questão dos incêndios. Mais uma vez, pessoal, países como, principalmente 2020, 2019, a Grécia, Turquia também, teve incêndios florestais assim, devastadores. Agora, nessa época também Portugal já tinha, e agora novamente, Portugal, Espanha, sul da França em chamas, uma situação assim horrorosa. Tem um detalhe, a botânica da Europa, a maioria das espécies lá possuem óleos, até mais do que as espécies de outros locais. Você tem a própria oliveira, enfim, cedro, uma série de plantas e árvores assim. Vai chegar nessa época com ar muito seco, temperatura muito alta, incêndio. Sem falar causas aí humanas e até mesmo causas naturais também, tá? Que podem acontecer para desencadear todos esses incêndios. Outra matéria aqui da CNN Brasil, danos e preocupação. Detalhe, os sistemas de saúde ficarão sobrecarregados, com vários atendimentos, pessoas com insolação, com desidratação, dores de cabeça, náuseas, fica mais difícil até mesmo para você se alimentar. Folha de São Paulo. Negacionistas do clima criam mapas falsos para tentar desmentir onda de calor na Europa. Eu não sei qual seria o interesse de tentar negar algo que todo mundo está medindo, sentindo. Talvez essa matéria aqui foi para dizer que o pessoal quer negar que não está tendo mudança climática. Na verdade só que o que não é verdade é a origem do modo que eles explicam. Aqui um dado, catracalivre.com.br, 1.700 morrem em onda de calor na Europa, diz a OMS. A maioria das vítimas, Portugal, Espanha, França. 45 graus na cidade de Leiria, Portugal. Onda de calor na Europa, derruba data centers do Google. Detalhe, toda a internet é feita principalmente por cabos submarinos. Você tem problemas com a tecnologia. Isso, pessoal, vai colocar aí duas situações. Primeiro, fornecimento de energia elétrica, que vai aumentar muito o consumo de energia elétrica da humanidade por causa dessas questões de extremos climáticos. No inverno, todo mundo vai utilizar para aquecimento, para a questão do chuveiro, fornos, enfim. E no verão, todo mundo com ar-condicionado, com sistemas de refrigeração, com geladeira, com freezer. É uma situação que, quer de um ponto, quer do outro, qualquer um dos dois extremos, muita eletricidade vai ser demandada. Isso vai sobrecarregar os sistemas que já não são bons a nível mundial, com raras exceções. A própria questão da inversão magnética com o Sol vai trazer aí uma dificuldade das próprias torres de transmissão, do sistema de
transmissão, feito principalmente pelas torres, pelos cabos. Então, descargas de corona, curtos-circuitos, vai ser uma coisa complicada, ok? E a própria questão da tecnologia. Os próprios data centers do Google sofreram uma derrubada. Ou seja, a própria questão de internet, de tecnologia, muitos sistemas operam online. E aí falam aqui a nossa realidade no Brasil, né? Porque os problemas dessas mudanças aqui no Brasil. Estão falando principalmente de incêndios florestais, de inundações, semiárido, principalmente Nordeste, Norte de Minas, com a desertificação mais acelerada. Esses seriam basicamente os problemas aqui no Brasil. A princípio, tá, pessoal? Isso aqui é só o começo. Olhar Digital, que é um site que eu gosto muito, tem muita matéria interessante lá, eu recomendo. Olha aqui, olha a duração. O pessoal às vezes fala, eu moro aqui na Grã-Bretanha, eu moro aqui na Inglaterra, em Londres, desde 91, sempre teve onda de calor. É verdade. O problema é que essas ondas de calor, mais especificamente, elas ficaram mais fortes e mais frequentes desde os anos 90. E o detalhe, como eu falei, agora estão fazendo recordes de temperatura, e aqui, ó, o problema, não vão acabar tão cedo, ou seja, estão tendo maior duração de dias. Inclusive, isso para os campos, alguns produtores de trigo falam que se durar até 10 dias, dá ainda para eles suportarem um pouco mais. Mas se durar 14, 15, 20, 30 dias, que as perdas serão muito maiores. Para cada dia a mais de onda de calor, as perdas vão sendo exponenciais. Outra matéria aqui do Olhar Digital. Satélite mostra ondas de calor extrema atingindo a Europa. Confira. Eu acho que aqui, olha, a imagem da Europa. Vamos ver se vai ter a comparação aqui. Aqui, pessoal, olha isso aqui, olha. Isso aqui é a região do sudeste, na verdade, da Inglaterra, já próximo ao Canal da Mancha aqui, olha. Aqui já é a França embaixo, né? E aqui você vê aqui, ó, a data, olha, 15 de junho de 2022, tudo verdinho, aqui, ó, nuvens, não é? Bacaninha, olha pra você ver. Aí, olha, 15 de junho, eu falei 40 dias, é menos. No dia 15, quer ver, olha, 10 de julho, ou seja, 24 dias depois, 10 de julho de 2022, não passou nem um mês depois, olha a questão da ausência de nuvens e a vegetação marrom toda queimada. Isso exige mais das plantas também, esse excesso de radiação solar. A incidência de câncer também tende a aumentar. Doenças respiratórias. Temperatura mais alta na história do Reino Unido registrada durante a onda de calor na Europa. Aí que estão falando dos recordes. Olha aqui para vocês verem que interessante. Quer ver? Ó? Dia 19, 40 graus. No dia 18, a temperatura estava 38, ou seja, foi só aumentando. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu até fechei o site aqui. Deixa eu pegar aqui o histórico. Não, deixa eu fazer diferente. Aquele site que eu coloquei sobre ventos, vocês viram que o vento está ao contrário, está vindo do Mediterrâneo para o Saara. O que ocorre é o seguinte: existe um fenômeno que, quando venta do Saara para a Europa, que é uma massa de ar quente também, já vem com muita poeira, areia do deserto do Saara, partículas ali em suspensão. O céu geralmente fica vermelho. Só que esse fenômeno não está acontecendo agora na Europa. Pelo contrário, os ventos estão vindo da Europa para a África, para o Saara. E mesmo assim, olha a temperatura que está na Europa. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos observar até mais ou menos ali o começo de setembro na Europa. Por quê? O que vai acontecer? Pode acontecer aí duas coisas. Que entre, principalmente o mês de agosto, venham ter aí chuvas torrenciais na Europa, principalmente aí Alemanha, Hungria, Itália, Turquia, esses países principalmente. Chuvas assim, trazendo muitas inundações.
Isso já aconteceu principalmente em 2019, 2020. Se isso vai acontecer agora esse ano, ou se não. Se os efeitos vão ser tipo assim, esse ano veio com muita seca, altíssimas temperaturas. Aí no outro ano vai vir também temperaturas altas, mas com muita chuva e com muita inundação. Aí no outro ano vão dar extremos de temperatura. Então a gente tem que observar se vão ter alternâncias de fenômenos severos, extremos. Cada ano vai apresentar uma situação e depois eles vão se repetindo cada vez com escala maior, ou se dentro do mesmo ano ou da mesma estação vão ter eventos diferentes, como por exemplo, agora está tendo seca e calor, mas daqui a pouquinho pode ser que no mês que vem venham ter grandes inundações. É isso que a gente tem que observar. Pode acontecer uma coisa ou outra, ou as duas coisas de forma intercalada, ok? Estamos finalizando. Possível recorde. Região da Itália registra temperatura histórica para a Europa, 48,8. A ilha italiana da Sicília, região agrícola importantíssima, inclusive limão siciliano, né? Não é à toa que tem esse nome, mas não é só limão que é plantado lá, é muitas coisas, são muitas coisas, né? Incêndios florestais, ok? Entenda, isso aqui é muito interessante, pessoal. Já é muito conhecido as tempestades tropicais, ciclones, furacões, e isso é categorizado por nome, principalmente nos Estados Unidos. Não é assim? Ciclone extratropical, furacão, Katrina, furacão, eles vão dando nomes. Principalmente região ali, Mississippi, Alabama, Flórida, Geórgia, próximo ali ao Golfo do México. E aí servem para as autoridades fazerem alertas, para as pessoas se prepararem, guardarem ali alimentos, se protegerem, porões subterrâneos, procurarem locais ali mais seguros. Isso vai começar agora a acontecer na Europa com ondas de calor, ou seja, o próprio sistema já sabe que essas ondas de calor veio para ficar, cada ano que passa elas vão vir com mais frequência, com mais intensidade, e agora elas serão nomeadas, categorizadas, assim como os furacões, por nomes. Vão colocar nomes nas ondas de calor. E vão separar elas em 3 categorias. 1, 2 e 3. De acordo com a potência e a duração de cada uma. Ou seja, para quem está na Europa aí, a realidade que vem vai ser isso algo constante nos verões. Bem, pessoal, uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, para a gente aqui finalizar, tá? Falando um pouco sobre o sistema de alta pressão, que eu tinha iniciado aqui, eu poderia falar o seguinte, que esses sistemas são frequentemente associados a ventos fracos na superfície, como eu falei, quase não venta. A subsidência através da porção inferior da troposfera, ou seja, o ar ele vai descendo. A alta pressão normalmente traz os céus limpos, sem nuvens. Com essa radiação, ela penetra, aumento da temperatura e fica um clima praticamente de deserto. Essa é a situação, então, passando aqui para a gente fazer um apanhado, né, se manter atualizado com todas essas situações que estão acontecendo na Europa, sobre a questão de variação do volume de água, principalmente nos reservatórios. O que ocorre é o seguinte, como estão tendo invernos também muito frios na Europa, e no mundo, de uma forma geral, as geleiras, embora elas estão diminuindo no mundo todo, mas o que vai acontecer é o seguinte, no período, principalmente final do inverno e primavera, esse degelo ainda vai manter os rios. Só que os rios eles vão ficar oscilando muito do volume de água. Final do inverno e primavera, eles vão provocar até mesmo situações de inundações, mas quando chegar o verão, eles vão estar quase secos. Esse é o problema, que antes não acontecia isso. Claro que eles flutuavam o seu nível de acordo com a estação, mas não existia isso de forma tão abrupta, tão desregular como agora. Agora vai ter uma questão assim, ou o rio vai estar muito cheio ou vai estar seco. E as duas situações são interessantes. Então, para os reservatórios,
eles vão ter que fazer um controle melhor disso, controlar a vazão, aproveitar essa água do degelo, da primavera principalmente, para segurar, quando for vir o verão, vai ter uma perda constante. Tá? É uma situação, por exemplo, diferente aqui no Brasil. No Brasil, quando você passa esse período, você sabe que no período de chuva as chuvas vão vir e vão ter essa renovação. Na Europa, a principal fonte de água dos reservatórios vem de chuvas também, mas também da questão das geleiras. Tá? Bem, é isso, pessoal, para a gente repassar toda essa situação. A gente lembra sempre lá de Mateus 24, 25, quando pediram para o Senhor o sinal. Ele falava de guerras estamos tendo, falava de pestes, né? Não precisa nem falar. Falava de fome, falava de sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas. E tudo isso está acontecendo. Né? Então que a gente vem ali pegar firme com o Senhor, sabendo que a nossa herança não está aqui nessa terra. E cabe a nós, o que eu sempre falo, arrebatamento ou ressurreição. Bem, Deus abençoe a todos vocês. Depois eu vou voltar aqui com mais material. Espero que vocês tenham gostado das informações e do vídeo.